Rapaziada, vazou o suposto enredo de Wonder Man. Eu quero trazer esse enredo aqui pra vocês. No último vídeo que eu fiz sobre o trailer que lançou e os outros lançamentos da Marvel, eu disse que provavelmente a história dele não seria como é nas histórias em quadrinhos. Então vamos dar uma olhada nesse possível enredo pra saber qual é. Eu sou o Mustafa e bem-vindos ao canal NK Black! A história parece que vai se iniciar com o próprio Yahya Abdul-Mateen II, ou seja, é o nome do ator, não do personagem, fazendo audições persistentes para papéis dentro do MCU, ou UCM, Universo Compartilhado da Marvel, depois de situações decepcionantes no mundo dos heróis, no caso, na DC como a Rainha Negra. E ele se depara com a rejeição após rejeição. Toda vez que ele tenta é rejeitado, o que leva a algumas tentativas hilárias e cada vez mais desesperadas de entrar no mercado. As coisas mudam quando ele, frustrado e determinado, entra sorrateiramente nos estúdios da Marvel e em um último esforço para provar o seu valor. Lá ele se depara com a IA conhecida como Kevin, que foi vista na série da She-Hulk. Para quem não assistiu, dá uma olhada lá rapidinho. Ria inadvertidamente descobre grandes segredos do UCM, mas Kevin, a inteligência artificial, não vai deixar que ele saia com esse conhecimento, então o prende dentro do próprio UCM. A partir desse ponto, a série se transforma numa Wild Trip, basicamente uma corrida selvagem, basicamente uma fuga, em que a Ria, que não é mais um ator fazendo testes para o papel, e sim parte do MCU. Provavelmente aqui ele vai se transformar no personagem, que é o Simon Williams, mas vamos ver qual é. Sabendo que está, entre aspas, preso, a Ria começa a mexer com a realidade, manipulando histórias, criando situações caóticas e até mesmo dando a si mesmo superpoderes para se tornar o herói que sempre sonhou em interpretar. Toneladas de momentos de quebra de quarta parede, o que já seria muito óbvio por causa da IA Kevin, autorreferencial enquanto ele tenta se posicionar como o próximo grande herói. Tudo isso enquanto Kevin está vigiando de perto todos os seus movimentos. Basicamente vai ser uma série Friend Family da mesma forma que foi She-Hulk. Cara, olha só, o enredo em si, ele tá muito gostoso, cara. Eu achei bem interessante, mas é aquilo, vai ser série Friend Family, muito básica. Eu acredito sim que vai ser um pouco melhor do que She-Hulk, devido à má recepção dos fãs e tal, mas tipo assim, cara, eu realmente gostei um pouco do enredo, tá bastante interessante. Pô, por exemplo, num dos últimos vídeos eu falei um pouco sobre a criação desse personagem, como ele se transformou, o Wonder Man, ou Magno como é conhecido aqui no Brasil. Basicamente, o Zemo, o Barão Zemo, que aparece no Capitão América, Guerra Civil e em outros filmes, o Zemo usou uma fórmula química experimental que o transformou em um ser humano com força sobre-humana. Na verdade, transformou ele numa super pessoa. Eu disse no penúltimo vídeo que eu fiz, se não me falha a memória, que não faria muito sentido, porque no UCM, o Zemo ele é totalmente contra super pessoas. Então, eu acreditei sim que eles modificariam alguma coisa. Então, acredito que eles vão modificar esse ponto. Ele não vai trabalhar para o Zemo e ele não vai ganhar os poderes dessa forma. Os poderes dele em si contam com uma força sobre-humana, mais energia de radiação. Então, ele é forte, resistente e consegue viver sem oxigênio, alimento ou água por algum tempo, por um longo período de tempo. Mas o que me chamou muita atenção aqui é a parte dele entrar interpretando a si mesmo. O Ria, ele vai entrar interpretando ele mesmo. E dentro das histórias em quadrinhos, ele tem esse personagem, o Simon Williams, ele tem uma carreira de ator. Então adiciona uma camada bem interessante a essa personalidade. Ou seja, o próprio personagem já é uma celebridade no próprio universo e agora vai interpretar alguém. Então, tipo assim, realmente, cara, ficou muito interessante como a forma que eles adaptaram isso, vão tentar adaptar no UCM. Acredito eu que a grande transformação do Ria, que é o ator, para o personagem Simon Williams, vai ser exatamente quando ele começa a mexer com a realidade e manipulando as histórias. Ou seja, ele vai se dar poderes e ele vai começar a interpretar esse personagem dentro do UCM. Eu só particularmente não sei como eles vão adaptar isso às outras histórias. Tipo, suponhamos que um outro personagem pergunte a ele, como você ganhou poderes? Tipo, já numa história mais séria. E tipo assim, como ele responderia isso, tá ligado? Uma inteligência artificial me transformou no que eu sou e tal, o chefe da Marvel, tipo, ia ficar um pouco sem graça. Porque o que tá parecendo é que esse filme vai ser um filme Friend Family, como foi a She-Hulk. Então, adaptar ele fora desse universo em outros filmes seria um pouco complicado. É mais fácil adaptar personagens mais sérios dentro dessas histórias do que fora. Mas realmente, cara, novamente eu falo, o enredo tá bastante interessante e tem muitos pontos que tem nas histórias em quadrinhos. E para terminar,
tem um ponto nas histórias em quadrinhos que ele tem uma espécie de redenção. Tipo, ele deixa de trabalhar pro Zemo, ou seja, deixa de ser um vilão e tem a sua redenção. E aí ele, inclusive, acaba sendo o fundador dos Vingadores na costa oeste do país. Então, cara, realmente tem histórias interessantes a serem destrinchadas com esse personagem. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comentem, me digam o que vocês acham, o que vocês estão esperando dessa série, e o que vocês acham que vai acontecer com esse personagem daqui para frente. Eu sou o Mustafa e bem-vindos ao canal NQ Black. Tamo junto!